quê? Quantas outras crianças vivem, sofrem esse inferno silencioso. A gente vai repercutir esse assunto agora aqui no estúdio, que é revoltante, tá? Pensar em crianças que se tornam alvo, né, dos pais, diante de uma confusão, diante de uma treta, pai que vai lá e desconta na criança a raiva, enfim. Camila Dias é advogada, está aqui hoje com a gente por esse debate tão importante. Doutora Luciana Infantini também está aqui com a gente, com toda a revolta que eu falei antes, é ela que, né, que também está com essa indignação. Obrigada pela presença de vocês. E hoje a gente também recebe aqui, representando as mulheres que já viveram uma situação parecida, a gente recebe a Tânia Alvarenga. Obrigada, Tânia, pela sua presença. A gente se pergunta quantas outras crianças também já não viveram essas situações, seus filhos também, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, meus filhos também. A minha filha, primeiro, né, ela tinha 1 ano de idade e o Luiz Carlos, que Deus já levou, ele tinha 2. E toda vez que ele saía, ele chegava agressivo, né? E a gente, tipo assim, já estava dormindo, ele já chegava agredindo. A minha filha com 1 aninho, ele chegou me agredindo, aí eu consegui pular a janela. Aí ele foi e jogou a minha filha de 1 ano para o lado de fora. Vai com a sua mãe também. Aí nós saímos correndo, escondemos no meio do mato e ele passando com um pedaço de pau, que dava para ver. Ela tinha 1 aninho, né? 1 aninho. E conseguimos chegar numa residência, como eu até comentei com você. Era até um taxista que estava saindo na madrugada para trabalhar. E pelas vestes, né, eles viram que eu pedi socorro, me ajuda, que meu marido quer matar. Ele falava, matar eu e a neném. Aí eles me socorreram, me deram uma roupa para colocar, né, que eu estava de camisola. E minha filha também, só de calcinha e blusinha. E foi o que me levaram para a casa da minha mãe. Foi um dos fatos. E depois, com o meu menino, que já é esse que Deus levou, Luiz Carlos, estava com 3. Ele chegou outra vez agressivo, bêbado, e ele começou a chorar por ver, né, aquela discussão. Aí ele foi, jogou ele em cima da cama, arremessou e botou a arma na cabeça dele, falando, cala a boca, senão eu dou um tiro na sua cabeça. Seu filho tinha quantos anos? 3. 3 aninhos. Sabe o que é interessante, Luciana Infantini? É que no momento, né, em sã consciência, qualquer pai, qualquer mãe vai falar assim, não, pelo meu filho eu faço tudo, não, meu filho, por mais que a gente um dia se separe, não, filho é filho, não tem nada a ver com essa história, isso em sã consciência. Mas na hora da prática, a gente vê que nem todo mundo age assim. O que leva uma pessoa a ter uma atitude tão irracional como essa que a gente trouxe, a Camarla trouxe, como essa história também da Tânia? Boa tarde a todos, Boa né? tarde, Boa tarde, Lu. Roberta. Eu acho que, assim, uma primeira coisa que a gente tem que pensar, eu até gostei quando você abriu, né, esse quadro, você falou assim, esse pai decidiu. Então, veja, é uma decisão. A gente pensa que não, mas tem, sim, uma atitude consciente, né? E a gente precisa responsabilizá-lo por essa atitude. É claro que, muitas vezes, o que acontece é que a raiva toma conta da pessoa. Né? A raiva toma conta, domina, e aí a pessoa não consegue controlar aquela impulsividade. Mas, de todo modo, é ela que está fazendo, não tem nenhum transtorno psíquico, né, que justifique essa, vamos dizer assim, essa falta de controle, né? É uma coisa que todos têm que aprender. E algumas pessoas não aprendem. E por que não aprendem? Por falta de valores mesmo, por falta de amor ao próximo, de empatia, né? Às vezes é uma pessoa extremamente egocêntrica. Então, assim, tem vários fatores que a gente precisa analisar. E a falta de amor ao próximo que a gente ainda está falando, não é o próximo ali que você acabou de conhecer, a gente está falando do filho. Do próprio filho, né? Que falta de empatia com o próprio filho. E não é nem de negligenciar e não cuidar, mas de jogar no barranco. Isso é bizarro, né, Roberta? É realmente assustador. Camila, numa situação como essa, por exemplo, né, ele já foi autuado, que ele fique um bom tempo ali preso, pagando pelo que ele fez. Mas vamos lá, vamos pensar na situação, por exemplo, de um divórcio, de uma separação. Como é que fica a situação, a relação desse pai com essas crianças, por exemplo? Muito provavelmente ele não vai ter esse contato durante um bom período, né? Vai ser afastado esse direito dele de convivência, porque ele atentou com a vida dos próprios filhos, maus tratos, né? Então, assim, ele é um perigo para essas crianças. Assim, já seria qualquer outra pessoa, sendo um pai que deveria ser o direito dele de conviver, esse direito ele é garantido aos filhos quanto à manutenção da própria vida, porque elas estão em risco de morte com esse homem. Então,
suponhamos, não vai ser o caso, a gente acredite, né, que ele vai ficar preso, mas se ele, né, quando ele vier a ser, né, colocado de volta à sociedade, haverá um período em que aí juiz e Ministério Público vão avaliar de uma convivência ou não assistida. Você vai poder ter contato com esses filhos novamente, se for uma visita assistida. E, ainda assim, dependendo da idade que eles tiverem, eles já vão poder manifestar vontade. Então, isso não pode ser imposto, né? Querendo ou não, o próprio agressor é o pai. Então, a gente não tem como virar para uma criança, para um adolescente e falar, olha, você vai conviver sim. Ele tentou te matar, mas você vai conviver. Então, é respeitado isso até pelo próprio direito que essas crianças têm. E na situação, por exemplo, como a gente já trouxe aqui, ela já voltou para ele em outros momentos. Vai que eles reatem, por exemplo, né? Isso mostra, mais uma vez, o risco que essas crianças estão correndo. Exatamente. E aí, como é que isso fica? daí a gente precisa também trazer, né, para a sociedade, que a gente está falando de um caso, não é só uma mulher que ela é uma vítima. Né? Ela é uma vítima, a gente sabe que ela é uma vítima de violência doméstica. Agora, a partir do momento que a violência cometida contra essa mulher, ela também reflete na vida dos filhos, porque ele poderia ser um agressor apenas dela, mas ele também é um agressor contra essas crianças. E elas precisam de proteção. Então, a partir do momento que essa mãe, que é quem deveria também intervir, né, está sendo ali a voz protetora deles, está, de alguma forma, ainda que vítima, mas omitindo. Porque, a partir do momento que nem foi falado na reportagem, ele molhou, ele jogou água nessa criança gelada, um bebê que ainda nem tinha suas vacinas tomadas, enfim, ficou internado, então ele correu um risco de vida e ela sabia disso. Então, ela deixa de ser somente vítima para também ser ali uma pessoa omissa aos cuidados dos filhos. Então, o Conselho Tutelar pode intervir, o Ministério Público também, para de alguma forma, bloquear essa convivência, inclusive até mesmo com ela, infelizmente. Já quero a sua opinião sobre esse assunto, ou então, se você teve uma experiência parecida, né? Um relacionamento, seja com o pai dos filhos ou então uma outra pessoa. Já aconteceu dos seus filhos também se tornarem alvo diante de uma briga, sabe? Uma atitude de vingança, por exemplo. Manda pra gente seu comentário, que daqui a pouquinho a gente vai ler aqui, tá bom? Já recebi até um comentário que diz: meu ex agrediu meu filho, eu virei uma fera na hora, empurrei ele e falei que da próxima vez que ele ficasse uma marca no corpo do bebê, ou ele morreria ou então seria preso. Ele sabia que eu tinha coragem. O problema é que eu não tinha para onde ir, não tinha apoio da família. Olha, esse comentário é muito importante, que é exatamente onde eu queria chegar. Aí essa pessoa falou que não tinha para onde ir, não tinha apoio da família. Então ela ficou 16 anos num casamento ruim por conta de comida e moradia. Aí meus filhos cresceram e nós separamos. Luciane Fantini, o comentário dessa telespectadora chegou na hora certa, porque eu ia justamente perguntar, e quando existem outras camadas por trás disso? E quando existe aquela dependência emocional, aquela dependência financeira, que o cara é o provedor e a mulher não consegue dar conta da criação dos 2 filhos sozinha, enfim, né? Como é que fica? Como que a pessoa precisa enxergar tudo isso que ela está vivendo de outro ângulo, para que ela consiga pensar e recalcular a rota da vida dela e mudar realmente, porque são muitos outros aspectos que aprendem naquele relacionamento. A telespectadora colocou bem, né? A falta de apoio familiar ou de uma rede de proteção que ela pudesse, né, contar, isso faz muita diferença nesses momentos, inclusive para fazer a mãe enxergar o que está acontecendo, que muitas vezes, né, não só pela dependência econômica, mas também aquela dependência afetiva, ou acredita que ama, né, muito jovem, 25 anos, né, Roberta, como a gente viu aqui. Então, a rede de apoio, a rede familiar, né, de amigos, ela ajuda bastante. A questão também de uma certa independência, né, da mulher é importante para não se submeter a esses casos assim. Ou, né, um tratamento mesmo, né, fazer um tratamento psicológico para sentir mais força, para desvincular essa questão da dependência afetiva que acontece mesmo. Então, isso tem que ser tratado, senão a mulher continua perdoando, né? E, apesar das agressões, apesar do histórico, ela ainda se ilude e acredita, não, ele vai mudar. É óbvio que não vai mudar, né, Roberto? Tânia, qual foi a sua reação na época? Então, pelo comentário dela aí, a gente acaba ficando refém. Eu fiquei refém por 10 anos, né? Isso gera
calibre, né, gatilhos, até mesmo na vida dos seus filhos. Né? Eu cheguei nesse momento de 10 anos, ele me ameaçava, né? Também fui dependente dele, financeiro, né? Eu fugia, né? Porque o alvo dele era eu. Então, assim, ele usava os meus filhos para me agredir, né? Ou se eu largasse, como eu já fugi para Minas Gerais, ele me achou, me trouxe de volta, me prendeu dentro de um apartamento em Guarapari, eu fiquei em cárcere privado durante um mês, né? Já me bateu de deixar desmaiada, dele chegar a pegar as crianças, chegar na minha mãe, corre lá que ela está morta lá. Então, meus filhos foram crescendo, vendo sempre essa situação, sempre briga, sempre ele não mudava, aí você perdoa, né? Você acha que a pessoa vai mudar, e foram 10 anos. Nesses 10 anos, meus filhos viveram momentos muito difíceis e cresceram. Isso traz, gente, traz muito para o crescimento, para a vida, tanto que eu perdi um filho, né? Era um menino calado por ter visto tanta agressão, tanta briga e o pai ter feito tudo isso. Quer dizer, eu creio que por ele ser um menino muito calado, quando o pai falou, cala a boca, senão eu te dou um tiro na cabeça, ele cresceu assim, sem conversa, ele não era de muita conversa, ele não era de chorar, ele era um menino bem calado. Eu acho que devido até mesmo esse fato que o pai fez, né? Então, olha o quanto isso pode ser destrutivo na vida de uma criança, Luciane Fantini. Tem aqui comentários que chegaram pra gente, um monstro tem que ir preso e jogar a chave no rio, ainda falaram assim. E a mãe dessas crianças também precisa tomar uma decisão e largar esse homem, é muito perigoso, gente. Nós vimos aí um caos, né, recentemente, de um pai que matou a criança e falou que a criança não era filho dele. Então, corra enquanto há tempo. Esse caso foi recente, a gente trouxe aqui também no Fala Espírito Santo. Tem gente dizendo, eu passei por isso, eu tive um marido agressivo, me batia, mas um dia eu dei um basta, separei dele. Meu filho tinha 6 meses, eu fui morar na casa dos outros, porque eu não tinha apoio dos meus pais. Tem gente falando, boa tarde, Alberto, me faz até lembrar aquele caso de Jacaraípe, que o pai jogou os filhos da ponte, né? A pessoa que faz isso, eu acho que não merece viver, desculpa pelas palavras. Eu sou o pai. Que bom que a gente está tendo uma opinião, a participação, a audiência masculina, viu? Tem gente falando, mas o que eu posso fazer de melhor para os meus filhos é o quê? É dar amor e carinho. Isso é pai, é sobre isso. E esse não foi o único caso de criança, gente, agredida por causa de briga entre marido e mulher. Um homem bateu no enteado de apenas 9 anos, porque o menino foi defender a mãe. Escuta essa, a mulher estava no quintal de casa, já o garoto estava no sofá assistindo desenho, aí de repente ela começou a ouvir gritos. O menino foi agredido pelo padrasto com socos, chutes e também golpes de vassoura. Tá vendo essa vassoura aí, que você está acompanhando na imagem? É o resultado que ele fez, agredindo o menino. Aí ele chegou a quebrar, né, a vassoura. A criança ficou com um dos braços bem machucados. O homem de 33 anos foi autuado em flagrante por vias de fato e ameaça na Lei Maria da Penha, lesão corporal qualificada. Esse caso aconteceu em Nova Carapina 2, na Serra, tá? E mesmo com o agressor preso, a mulher ainda teme pela vida dela e a dos filhos. Olha só o que ela contou. Agrediu meu filho, né? Deu uma vassourada nele, acabou pegando também na TV, estragou a TV. E aí eu fui questionar ele porque que ele estava fazendo isso. Ele também tentou me agredir, mas eu me afastei. Chegou a me pegar um tapa no meu rosto. E aí eu peguei meu filho e fui pro lado de fora e acionei a polícia. Isso é um pesadelo, né? A mulher não consegue ter paz para viver com os filhos, pensar num relacionamento também. Como é que faz, Luciane Fantini? Diante disso, por exemplo, ela sabe que o que ela está vivendo é um caos, mas não consegue colocar um ponto final nesse relacionamento por conta de tudo que a gente falou. Eu acho que a primeira coisa, Roberta, é ter acesso à informação, né, como você faz aqui no programa tantas vezes, parabéns. Então, isso ajuda as pessoas a olhar um pouco de fora, a se enxergar naquelas situações e pensar que, poxa, isso pode acontecer comigo. Então, é um alerta, né? Depois disso, realmente buscar pessoas em quem possa se apoiar, sabe? Principalmente a família. Quando a família ajuda, dá aquele suporte necessário, porque é difícil sair de casa, é difícil abandonar o lar, abandonar os filhos, aquele ideal que todos têm de construção de família, né?
Então, eu sou extremamente solidária às mulheres, entendo que isso é difícil, mas é preciso entender que ela corre risco, os filhos estão correndo risco, né? Então, tem que dar um passo, Roberta. E aí, assim, eu sempre falo da ajuda psicológica, isso ajuda nessa questão de romper com esses vínculos que são tóxicos, né, que fazem mal. Então, acho que isso ajuda, assim, buscar um apoio psicológico nesse sentido, porque você vê, os próprios filhos correm risco, e mesmo que não aconteça casos piores, assim, tragédias, a gente vê que os filhos carregam traumas, né? O menino dela, com 3 aninhos, né, levou isso para o resto da vida. Então, é muito dano, sabe, para a gente deixar que um pai desse fique achando que está tudo bem, que ele pede desculpa, pede perdão e está tudo bem. Camila, nesse caso agora que a gente trouxe de uma criança de 9 anos que foi agredida pelo padrasto, né? E aí a gente pensa, né, o padrasto, a partir do momento que ele assume essa função, ele também tem uma certa responsabilidade de criar essa criança, de proteger essa criança. Com certeza, com certeza. Todas as pessoas que convivem com crianças e adolescentes têm essa responsabilidade. É bom a gente falar, porque às vezes a gente traz um estigma em cima de padrastos e madrastas, né? Que fica muito forte, porque o padrasto, mas eles têm realmente essa responsabilidade. Assim como se conviver com avós também tem, assim como as pessoas que cuidam dessas crianças em escola. Então, todo adulto, toda pessoa que se torna responsável também pela questão física, emocional dessa criança, ela tem direitos e deveres. Então, esse padrasto ele vai responder por esse crime, não só cometido contra eles, mas também pelas agressões com esse enteado. Tem aqui mais comentários que chegaram, gente dizendo, eu vivi uma situação idêntica, essa espectadora, totalmente idêntica, é a palavra que a pessoa resume. Outro comentário, minha filha sofre depressão, o pai dela não tem contato porque a madrasta não aceita desde os 5 anos de idade, hoje ela tem 13, e fala que a vida dela não tem sentido porque ela sente muita falta do pai. Hoje ela fica triste no quarto e já até está com situações aqui de mutilação. Meu Deus, tem gente dizendo, boa tarde, Roberta, eu sofri 25 anos com meus filhos, eles apanhavam de fio de luz. Tem gente, a Carmelita também participa com a gente, falando, Robertinha, tem que ter prisão perpétua para esses monstros, né? Sofrer violência. Eu sofri violência com meu marido, mas eu sempre protegia os meus filhos. E essa violência, em muitas situações, ela é diária, ela é cotidiana, não exatamente a esse ponto que a gente trouxe hoje, né, Luciano Fantini? O que já pode ser considerado uma violência na vida de uma criança? Em que momento, quais situações que ela acaba se tornando alvo de conflitos entre a mãe e o pai? Violência, Roberta, é tudo aquilo, né, que de alguma forma machuca a criança, não só fisicamente, né, porque os traumas psicológicos, eles vão influenciar a vida inteira de forma negativa a vida do indivíduo. Então, assim, xingamentos, né, apertões, empurrões, isso tudo já é caracterizado violência. Ou negar aquilo que a criança tem direito, né, o lazer da criança, fazer a criança, obrigar a criança a fazer algum tipo de trabalho. Então, pequenas coisas assim já podem ir sendo observadas. Agora, veja, essa violência muitas vezes é tão sutil e, paralelo a isso, o abusador sempre vai fazendo com que essa mulher se sinta impotente, vai fazendo com que a autoestima dela fique lá embaixo, sabe? É muito sutil. Então, por agressões verbais, ele vai destruindo a autoestima dessa mãe e ela vira refém. Essa é a palavra mesmo, ela vira refém. Então, eu estou vendo a Tânia concordar com todas as suas palavras aqui. É isso, Tânia? Você viveu isso na prática? Vivi. Virei refém desse relacionamento e muitas vezes, assim, eu fugia, né? Ele ameaçava a minha família, né? Hoje, que bom que hoje mudou tudo, né? Hoje eu até deixo um alerta para as mulheres, que elas não se calam, que elas procuram ajuda, mas na minha época não tinha isso. Na época era Deus e eu e a minha família, que também era refém dele, porque já teve vez de eu fugir para a casa da minha mãe com os meus filhos pequenos, e ele chegar na madrugada, fuzilar a casa da minha mãe, e a gente ter que correr e deitar no chão, eu abraçar os meus filhos, meu padrasto, minha mãe. Agora mesmo, na hora de ver minha mãe, por que você vai lá lembrar disso tudo, dessa ferida? Pela minha mãe eu não estaria aqui. Que a minha mãe, que às vezes sente até hoje, né? Porque ela viveu, sofreu comigo, e ela não podia fazer nada.
né? Minha mãe tinha medo dele, a minha família toda tinha medo dele. Então, assim, quantas mulheres viveram e vivem ainda, né? Hoje não, hoje você pode falar, você pode gritar, né? Porque em briga de marido e mulher se mete a colher, sim, mas na minha época não metia. Te faz melhor, faz você se sentir mais aliviada quando você fala sobre isso e percebe o quanto você acaba encorajando outras mulheres a romper esse ciclo? Sim. Sim, como eu falei, eu peço hoje, né, elas que não se calam, porque hoje, através de tudo, eu me tornei uma mulher mais forte, né? Eu nunca mais deixei, hoje ele não é vivo, mas eu nunca mais deixei que acontecesse, eu casei de novo, que acontecesse com os meus outros filhos, né? O que aconteceu com eles, né? Eu paguei um preço muito caro, muito alto, porque eu perdi o meu filho. Eu creio que devido a todos os gatilhos que ele cresceu, vivendo num ambiente ruim, de brigas, me vendo chorar o tempo todo, me vendo sofrer. Muitas vezes eu estava dormindo, eu falava assim, meu Deus, como é que ele vai chegar? Uma vez ele levava a chave dele, eu tinha a minha. Aí ele esqueceu a chave e bateu na porta. Eu só falei assim, por que você não... Cadê sua chave? Só falei isso, já levei um soco no rosto e a gordura esquentou para ser jogada em mim. Então, meu filho cresceu, a minha filha, eles cresceram vendo esse ambiente. Meu filho se calou, tanto que na escola as professoras me chamavam, perguntavam porque ele não introduzia com as outras crianças. Ele sempre fazia as tarefinhas dele, mas sempre deitado, sempre assim, com a mãozinha na cadeira, não brincava. Ele era muito calado e cresceu e o pai se foi. E ele procurou, não sei, o vazio dele foi preencher com aquela vida errada, né? Que ele levou à morte, né? Que fez agora 11 anos, no Dia das Mães, que tiraram meu filho, né? Isso mostra o quanto atitudes que, às vezes, para quem é marido, mulher, está acostumado com aquele ambiente, né, hostil, de brigas, o quanto, às vezes, para vocês, o que é normal, na cabecinha das crianças, pode ser algo totalmente destrutivo. Que isso repense, né, a nossa forma de se comunicar, até mesmo dentro de casa, e quem dirá lidar diante de conflitos. Né? Obrigada, Tânia, pela sua presença aqui com a gente, sempre maravilhosa. Dá um beijo na sua mãe e mostra para ela o quanto que é importante a gente falar sobre esse assunto. Obrigada, viu? Um beijo também, obrigada, Luciano Fantini e doutora Camila também pela sua presença. Bom, vamos seguindo.